Notícias do Poder. Entrevista. Hoje nós convidamos o Dr. Marcelo Matoso, advogado especialista em mercado de games e esportes, né? Qual que é o nosso tema? A proposta de regulamentar as apostas esportivas no país. Um mercado que cresceu demais, né? Cresceu muito. Sites de apostas esportivas demais é um segmento que vem chamando a atenção. Até patrocina times de futebol, grandes times no Brasil, né? Será que você, ouvinte, já fez uma aposta? Já entrou? Já apostou no resultado do jogo? Quantos gols? Você pode apostar em tudo, né? Resultado, empate e vitória do adversário A ou do adversário B, gols marcados, impedimentos, enfim. É um festival de apostas. Então, nós convidamos o Dr. Marcelo para nos ajudar a entender um pouquinho esse mercado. Tudo bem, Dr. Marcelo? Bem-vindo. Bom dia, Estevão. Tudo bem? Tudo jóia. E aí, doutor Marcelo, eu tenho aqui, só para contextualizar para o nosso ouvinte, né, a Lei 13.756 de 2018, que permitiu essas atividades, assinada pelo então presidente Michel Temer, né, no finalzinho de 2018, e previa a regulamentação nos 2 próximos anos, ou seja, em 2020, prorrogáveis por mais 2. Não foi feita essa regulamentação em 2022. O presidente Jair Bolsonaro optou por não fazer essa regulamentação. E agora sobrou o presidente Lula, né? Exato. Essa lei, ela prevê exatamente isso que você falou, Estevão. Um prazo de 2 anos prorrogável por mais 2. Só que, enfim, o governo ele optou por não fazer essa regulamentação. Mas aí o que acontece quando você tem uma lei que autoriza, mas você não tem uma regulamentação infra que determina as regras para aqueles operadores, né? Basicamente o que acontece é que os operadores eles não deixam de operar, só que eles operam no exterior. Né? Todos os sites de aposta que hoje patrocinam times de futebol, como você mesmo falou, eles estão presentes na vida da sociedade brasileira. Né? Muita gente faz a sua aposta, acompanha, gosta desse tipo de atividade. Porém, esse mercado está todo sitiado no exterior e oferece para o consumidor brasileiro. E o que você tem, qual a consequência disso? Né? 2 consequências. Primeiro é que toda essa receita ela é enviada lá para fora, então isso acaba não tendo um efeito reversivo, né, de tributação para o próprio cidadão brasileiro, né? O Estado deixa de arrecadar com esse mercado, né, e por conta disso você acaba tendo uma evasão de divisa. E o segundo ponto é que o Estado brasileiro também ele perde um pouco do controle de fiscalização, de autuação, né? Então, se algo acontecer, por exemplo, com algum usuário que ele se sentir prejudicado, ou até algum esquema de manipulação de apostas, como a gente já viu indícios aí no ano passado. Inclusive na Série B, né? A Série B é alvo de investigação, né? Exato. O Estado brasileiro ele fica limitado no poder de fiscalização dele, porque esses sites eles estão sitiados no exterior. Então, o governo atual ele decidiu olhar um pouco para isso e há especulações de que nos próximos meses alguma regulamentação vai sair nesse sentido, seja por medida provisória ou alguma alteração na própria lei, pelo legislativo. Enfim, eles estão estudando qual é a melhor possibilidade de fazer isso para que o mercado ele fique mais seguro, né, para o próprio usuário e também para atrair investimento, né? Porque quando você gera uma segurança jurídica para o mercado, os próprios investidores que eles estão lá fora, eles acabam querendo operar aqui dentro por conta de infinitos outros benefícios que eles vão poder ter, né? Com certeza. Antes desse bate-papo aí com o Dr. Marcelo Matoso, eu entrei no site da revista Exame, né, um estudo que foi feito em novembro do ano passado pela SimilarWeb, revela que o tráfego de sites de apostas esportivas no Brasil disparou antes do início da Copa do Mundo do Catar. Com quase 114 milhões de visitas, o Brasil já é o segundo maior país em apostas esportivas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. É muita grana envolvida, hein, doutor Marcelo? Não, é muito dinheiro. O Brasil ele sempre teve uma cultura muito voltada para as apostas, né? Se a gente pegar historicamente, a gente tem diversas alterações dentro da nossa legislação que viabilizavam bingos, por exemplo, em determinada época
da nossa história, e depois acabou sendo revogado. A gente pode citar até o próprio jogo do bicho, que a gente sabe que é uma contravenção penal, mas ele acaba estando presente na vida da maioria da população, Qualquer principalmente... esquina você acha, né? Praticamente. Exato. Então, assim, é uma atividade que ela está inserida dentro da sociedade, só que ela ainda carecia de regulamentação, que hoje já existe uma lei que autoriza, só que você ainda não tem aquela regulamentação infra. Então, talvez tenha chegado um momento que, de fato, isso tenha conseguido se vingar. E é um ponto importante também esclarecer, Estevão, que as apostas, ao longo dos últimos anos, elas sempre foram vistas com um viés mais negativo, né, sobre uma questão do vício, da própria patologia, né? Mas, enfim, há diversos estudos que conseguem demonstrar que uma aposta consciente, ela tem muito mais o caráter de entretenimento do que da própria patologia, né? Então, inclusive dentro da própria lei, ela determina que sejam feitas políticas de conscientização para que, de fato, aquele usuário pratique aquela atividade de uma forma saudável, né? E não de uma forma prejudicial. Não é esse o intuito. Com certeza. Doutor Marcelo, estou me colocando agora como dono, né, ou acionista de uma dessas plataformas aí que não tem sede no Brasil, como o senhor bem explicou. Estou numa posição muito confortável, né? Estou sentado aqui no meu trono, ganhando rios de dinheiro, né? O Brasil, como o senhor destacou, está perdendo, porque como eles estão sitiados fora do país, a tributação não os pega, né? Então, como dono de um desses sites, eu acho que eu não vou gostar muito dessa regulamentação, não. O senhor acha que com essa regulamentação, com essas regras de funcionamento, há uma tendência deles virarem as costas para o país, ou eles, sabendo o potencial, não, eles vão aceitar isso, uma boa? Não, o Brasil ele sempre foi um mercado em potencial, principalmente pela nossa população, né? A gente tem 220 milhões de habitantes na última pesquisa, então, por consequência disso, você pega uma fatia disso, é uma população ativa que consome, né, qualquer tipo de produto, né? E a aposta não é diferente. Então, para os operadores que estão lá fora, é interessante também eles virem para cá, porque por mais que eles tenham uma liberdade, entre aspas, né, estou fazendo aqui com a mão, para atuação dentro do nosso mercado, quando você tem algo regulado, algo seguro, eles podem praticar outras atividades, como a exploração da exibição da marca deles de outras formas. Hoje ainda é muito limitado, hoje ainda o poder público ainda fica muito em cima, porque eles precisam saber se de fato o que está acontecendo, como eles estão fazendo esses contratos. A partir do momento que se regulamenta isso aqui dentro, você consegue ampliar o mercado. Dentro do próprio mercado de aposta tem outros produtos que podem ser explorados para o próprio consumidor, contratos de licenciamento, parcerias. Então, é interessante para quem opera lá de fora que o mercado, ele, de fato, seja regulamentado. O que eu venho sentindo desse mercado é que eles não estão reticentes em atuar no Brasil. Eles só de fato, estão esperando que essa regulamentação venha para eles conseguirem atuar aqui de uma forma plena, né? Porque hoje ainda é muito precário. Por mais que os sites estejam lá, por mais que o consumidor aposte, ainda gera muito uma dúvida. Putz, será que eu vou colocar meu dinheiro nessa plataforma ou não? Como é que eu faço? Isso estando aqui dentro gera uma segurança para o próprio consumidor e para os operadores dos sites. Isso também é bom. É muito interessante nós trazermos ou jogarmos luz nessa questão, porque assim como essa lei de 2018, que já deveria ter sido regulamentada, né? Foram 4 anos, 2 anos, mas outros 2 prorrogáveis, como destacava a própria legislação, há várias outras legislações no Brasil que ainda carecem de regulamentação, né? O Brasil é pródigo em leis, muitas delas acabam sendo referência até para o mercado internacional, outras nem tanto, mas enfim. Mas a gente ainda peca muito em cumprir esses prazos de regulamentação, né, doutor Marcelo? Sim. O Brasil ele tem uma legislação muito pesada, né, como a gente costuma dizer. A gente gosta muito de legislar, sobretudo, e não foi diferente no mercado de apostas. Agora, quando você tem uma ineficiência, né, de alguns entes em fazer essa parte de regulamentação por infinitos fatores, você acaba travando o mercado, né? E muitas das vezes você leva essas questões para o judiciário. Só tem uma lei que me autoriza a praticar essa atividade, eu não estou podendo exercer porque, inclusive, já esperou o prazo daquele ente em regulamentar. O que eu faço? Eu não posso praticar? A sociedade anseia pela minha atividade e eu não posso fazer?
Então, assim, isso realmente ainda é um ponto sensível no aspecto regulatório brasileiro, né? Doutor Marcelo Matoso, especialista em mercado de games e esportes, nos ajudou muito a entender, né, a importância, na visão dele, da regulamentação das apostas esportivas no Brasil. Repito, um mercado que cresceu demais nos últimos anos. Basta você ver, tá? Tem camisa de grandes clubes, né? Já estão patrocinando, né? Vários sites de apostas esportivas fazem publicidade, fazem propaganda, atuam efetivamente, só que não tem sede aqui. Eles estão operando lá fora. Com isso, o Brasil, sem essa regulamentação da legislação, perde milhões de dólares em arrecadação. É muita grana que movimenta essas apostas, e o consumidor, caso venha a ter algum problema, hoje não tem a segurança necessária, porque esse pessoal está operando fora do país. Então, presumo que de forma bem didática deu para você perceber a importância de uma regulamentação bem feita ainda este ano. Então, Marcelo, obrigado, viu, mais uma vez. Estevão, eu que agradeço aí pela oportunidade de poder ajudar o pessoal.